Bruna Biancardi abriu o jogo sobre os ataques racistas direcionados à sua filha com Neymar, classificando a situação como algo extremamente desgastante. A influenciadora revelou que inicialmente sentia um forte desejo de justiça e a necessidade constante de rebater as críticas. Ela conta que diante de tantas mentiras, chegava a pensar que precisaria provar a sua verdade o tempo todo. Por ser tudo muito novo para ela e para sua família, Bruna precisou adotar uma postura de proteção. Pediu aos pais e à irmã que evitassem comentar qualquer assunto nas redes sociais para evitar maiores complicações. Olhando para esse desabafo da Bruna Biancardi, é impossível não parar para refletir sobre o peso que a era das redes sociais trouxe para a vida de pessoas que, de certa forma, foram catapultadas a um nível de exposição que poucos seres humanos conseguem suportar. Quando a gente fala da Bruna, precisamos lembrar que ela não é apenas um nome que surge em colunas de fofoca. Ela é uma influenciadora que construiu sua carreira muito antes de seu nome ser vinculado ao de Neymar Júnior, nascida em São Paulo. Bruna sempre teve uma veia voltada para o mundo da moda e do marketing, trabalhando muito nos bastidores de marcas e consolidando sua imagem como uma criadora de conteúdo focada em lifestyle e comportamento. A trajetória dela é marcada por essa transição de uma vida profissional mais reservada para a vitrine gigantesca que é o relacionamento com um dos maiores ídolos do futebol mundial. É uma mudança drástica que para qualquer pessoa exigiria um período de adaptação, mas que no caso dela, aconteceu sob o olhar implacável de milhões de seguidores, claro, de um exército de críticos que acompanham cada passo do craque brasileiro. Para entender a profundidade desse desgaste que ela menciona, temos que olhar para o passado recente. A relação entre Bruna e Neymar sempre foi um prato cheio para o escrutínio público. Desde o início, marcado por idas e vindas que o Brasil inteiro acompanhou, a vida privada do casal deixou de ser privada no momento em que os cliques se tornaram públicos. E aqui entra um ponto crucial: a maternidade. Com a chegada da pequena Mavi, a dinâmica mudou completamente. O que antes era uma exposição focada na vida de celebridade, viagens e eventos, passou a envolver a proteção de uma criança. E é exatamente aí que o jogo muda de figura. Quando ela fala sobre ataques racistas, estamos falando de uma linha que, na minha visão, deveria ser intransponível, mas que a internet, infelizmente, insiste em cruzar com uma facilidade assustadora. É um fenômeno curioso e ao mesmo tempo triste da nossa sociedade atual. O anonimato das telas dá a certos indivíduos a falsa sensação de que podem atacar crianças sem sofrer consequências, o que gera esse sentimento de impotência que ela descreveu tão bem. Eu me lembro de acompanhar os primeiros passos da Bruna na internet, quando ela ainda focava muito em moda e em mostrar seu cotidiano de uma forma mais leve. Havia uma naturalidade que, com o passar dos anos e com o aumento da notoriedade, foi sendo substituída por essa couraça defensiva. É compreensível. O pedido para que os pais e a irmã evitassem se manifestar nas redes sociais é um movimento estratégico clássico de quem entende que no jogo das celebridades, a família acaba virando munição para os ataques. Muitas vezes a gente esquece que por trás dos posts patrocinados e das fotos impecáveis, existe uma estrutura familiar que não pediu para estar sob holofotes. Quando a Bruna diz que sentia a necessidade de provar sua verdade o tempo todo, ela toca em um ponto que eu considero um dos maiores males da nossa geração digital: a tirania do julgamento público. Parece que se você não se explica, você está admitindo a culpa, e se você se explica, você está apenas dando palco para mais polêmica. É um labirinto sem saída. A correlação entre o que ela vive hoje e o passado é muito clara. Antigamente ela lidava com críticas sobre estilo, sobre o relacionamento ou sobre escolhas de carreira. Agora, o nível de agressividade subiu para um patamar onde o ataque atinge a identidade e a dignidade da filha. Isso é um salto qualitativo na maldade que circula na web. O que ela está fazendo agora, ao se retirar, ao blindar a família e ao priorizar a saúde mental em detrimento de rebater mentiras, é um ato de maturidade. Na minha visão, a televisão brasileira e a cobertura de celebridades no país ainda tratam esses casos com um sensacionalismo que muitas vezes alimenta o próprio monstro que ela tenta combater. A gente precisa discutir como o público consome a imagem de figuras como a dela, tratando seres humanos como personagens de uma novela que nunca termina. Pessoalmente, eu acho que a Bruna está aprendendo da maneira mais difícil o preço da fama global. Não existe manual para lidar com milhões de pessoas opinando sobre a criação do seu filho, e o fato de ela ter conseguido, ainda que sob muita dor, estabelecer esse limite é um passo importante. Existe uma fadiga emocional evidente nas palavras dela.
Quando ela menciona que precisou pedir para a família se calar, é o retrato de uma mulher que percebeu que, para vencer essa guerra, o silêncio é a arma mais poderosa. A internet adora uma resposta, adora um bate-boca, adora ver o circo pegar fogo. Ao recusar dar esse combustível, ela retoma, minimamente, o controle da sua própria narrativa. O que esse momento representa na história dela é uma virada de chave. Ela deixa de ser a influenciadora que quer agradar ou que quer provar seu ponto de vista para o público, e passa a ser a mãe que compreendeu que a proteção do ambiente familiar vale muito mais do que qualquer engajamento ou validação externa. É um aprendizado solitário, difícil, mas extremamente necessário. O cenário geral da nossa cultura de cancelamento mostra que ninguém está imune, e o fato de ela ter tido essa clareza mental para se afastar mostra que, por trás da imagem que a gente vê nas fotos, existe uma pessoa tentando equilibrar os pratos de uma vida que, para 99% das pessoas, seria insustentável. Eu vejo isso como uma demonstração de força, não de fraqueza. Muita gente confunde o silêncio com passividade, mas, no caso dela, é, na verdade, um movimento de resistência. Resistir ao desejo de brigar, resistir à vontade de se justificar e, acima de tudo, resistir à pressão de ser perfeita em um mundo que parece estar sempre esperando um deslize para atacar. No final das contas, o que fica dessa história toda é que a vida real, com todos os seus desafios e dores, é infinitamente mais complexa do que qualquer manchete que a gente possa escrever. E talvez a maior lição que ela possa deixar para os seus seguidores seja exatamente essa, que a gente não deve nada a ninguém, e que a paz de espírito vale muito mais do que qualquer debate travado no campo minado que se tornaram as redes sociais. É um posicionamento que, na minha opinião, deveria ser mais comum entre as figuras públicas porque, no fim do dia, a saúde mental é o único ativo que a gente não consegue recuperar depois que ele se perde.